Pai, quando tivermos a real consciência que temos uma inclinação natural para a inimizade contra Ti, eu creio piamente que vamos relutar muito mais para reverter essa tendência maligna que foi plantada em cada um de nós desde que o pecado surgiu no mundo. Lembrar que a obediência é um dom. Ao ter essa consciência, pararemos de esperar em nós mesmos, porque não há nenhuma promessa bíblica que bem-aventurado é o homem que espera nele mesmo, mas bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. E ter também, Pai, a noção clara e certa que todas as dádivas do Senhor são prometidas sobre a condição de obediência. Isto é uma promessa contida nos escritos sagrados da Tua profecia. Pai, permita que nossa mente tenha também capacidade para entender que o Senhor não vai nos decepcionar, mas o Teu anseio é de como nos surpreender. Também está escrito no livro de Jó que o Senhor fará você que ora conosco, e por que não eu também, rir de novo e dar gritos de alegria. Aleluia! Desta forma, Pai, que a lição que vamos estudar, a 14ª, Pai, novas todas as coisas, se perfaça em nós cada promessa aqui contida, para que o Senhor seja magnificado, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Desta maneira, a lição desse trimestre, ela trata da esperança derradeira do cristão e do anseio pelo tempo em que Deus estabelecerá um novo céu e a nova terra numa graça escatológica, ou seja, no tempo profético que Deus já tem precificado, já está preparado. Deus já sabe o dia, a hora e o momento, até segundos. Toda a velha ordem do nosso mundo pecaminoso acabará. Glória a Deus. Nosso pecado pecaminoso não nos incomodará mais. Isso é extraordinário. E todas as nossas falhas, pecados e transgressões serão apagadas. Todas as angústias e decepções e feridas serão curadas. Está escrito em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. E a justiça não é nossa, porque nós não a temos, mas é de Cristo, o Senhor, justiça nossa. 23, 5 e 6 de Jeremias. E essas feridas curadas, Deus não quer curar quando Ele retornar, Ele quer curar agora. Mas para isso, nós temos que lembrar que o que cura
É a palavra, é o nosso remédio. Salmo 107, 20. Deixa Deus curar com a sua palavra. Ele cura e purifica. Mateus 8:8. Mande uma só palavra e meu servo será curado. Você lembra dessa expressão do centurião romano? Você lembra quando Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito? 15:3 do Evangelho de João. A questão é que você tem que receber esta palavra, porque muitos não a recebem. Jesus foi categórico quando disse, também no Evangelho de João 8:37, a minha palavra não entra em você. E se não entra em você, não há cura. E se não entra, porque o teu coração está endurecido. E em Hebreus 3:7-8 diz: se o Espírito de Deus falar hoje ao teu coração, não endureçai-o. Amém? Deixa Deus curar você hoje. Não amanhã nem depois. Esse é o plano dele. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Esse é o Deus que cura, transforma e vivifica. Novos céus e nova terra. Romanos, seu capítulo 8. Eu quero compartilhar com você pautas maravilhosas para quem ainda hesita em que estes planos são reais. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? 8:32. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não se incomode que te acusem. Se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. 3:20 da primeira epístola de João. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim e por você. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados, sim, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus está empenhando a sua palavra. Deus está desejoso que você simplesmente creia. O maior prazer de Deus quando um de nós cremos no que está escrito. Como esse texto extraordinário de Romanos 8:32-39. E o verso 18 ele ainda mais diz: para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Palavras do apóstolo, inspiradas em Deus. E você lembra do que está em 1 Coríntios 2, verso 9? Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Meu irmão, vamos despertar juntos
Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de pátria. Segundo Hebreus 11, 14 a 16, confere depois. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem rios sempre a fluir, claros como cristal. Imagine essa cena. A árvore da vida, rios fluindo, a água mais pura do universo, aquela que emanam do trono de Deus. Ele é como um rio de graça, de glória, de misericórdia, e jorra o tempo inteiro todos os predicados do seu amor. E ao lado desses riachos, árvores agitando-se suavemente, projetam sua sombra sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies se expandem na direção das lindas colinas, há montanhas, sim, de Deus, e erguem seus majestosos cumes nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. O grande conflito. 558. No santuário de Deus, nós temos 2 textos, conforme está em Apocalipse, capítulo 7. Veja, parece que destoa uma apresentação da outra, mas Deus quer que nós compreendamos. 7, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. No seu templo, aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então esse texto de Apocalipse nos diz que estaremos no seu templo? Não está dizendo isso. Diz que João, viu diante do trono de Deus pessoas o servindo de noite. Agora, vamos ver Apocalipse 21, 22. E lá nos diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Amém? Então, veja, ao chegarmos no céu, veremos o templo onde Ele intercedeu por nós, desde que Ele ascendeu, deixando os discípulos, até que voltasse novamente. Então, o que significa isto? A nova aliança. Eis que farei uma nova aliança depois daqueles dias com a casa de Israel. A nova aliança, conforme está escrito em Hebreus 8, 8 a 13, 10, 16 a 17, fará com que o Senhor, ao sair do seu templo, do Santíssimo, do santuário, Ele passa a ser o templo dos remidos de Sião. E para sempre será o único templo existente no universo. Ele tem a suficiência para sê-lo. Por isso ele disse em João 2, 19 a 21, que ele era o templo. Ele também disse em João 10, verso 9, que ele era a porta.
Também em 14:6 que Ele era o caminho, também a verdade e também a vida. Em Hebreus 7:26 que Ele é melhor do que o céu. Em Hebreus 4:14-16 que Ele tornou-se homem para poder interceder por nós. E ao assumir a plenitude da divindade que sempre esteve nele, mas agora, de novo, de posse para nos suster pela sua graça inaudita, Ele nos manterá sendo um conosco, assim como Ele é um com o Pai. 10:30 de João. Ele tornou-se carne e sangue para isto, antes de ser o que Ele é hoje. Ele era um com o Pai, deixou de ser para poder morrer por mim e por você. Um fenômeno que nunca aconteceu antes e jamais acontecerá na história da eternidade. Está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 924. Tornou-se carne e sangue, conforme está escrito. E em João 1, verso 1. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E a promessa que seríamos um com Ele, e que onde Ele estivesse, Ele pediu: Pai, eu quero que eles estejam comigo. 17:20-24, também do Evangelho de João, na sua própria oração sacerdotal. Em Isaías 66, 22 e 23, aqui nós podemos observar, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor, porque Ele é o santuário de Deus. Amém? Deus habita nele. Por isso nele, conforme disse o apóstolo, está toda a plenitude da divindade. 2:9 de Colossenses. Na presença de Deus, o mesmo apóstolo, João, que afirmou que ninguém jamais viu a Deus, João 1:18 e 1 João 4:12, também declarou que haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? 1 João 3, versos 2 e 3. E contemplaremos a sua face. Apocalipse 22, 13 e 4. Pode ser discutível se essas passagens se referem a Deus Pai ou a Cristo, mas todas as dúvidas desaparecem à luz da própria declaração de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Foi Cristo que falou. Mateus 5, verso 8. E ele estava ali falando aos discípulos, referente ou referendando-se ao Pai. Amém? Que privilégio será para os redimidos adorar a Deus em seu santuário. Mas a felicidade suprema será ver a face de Deus. O povo de Deus tem o privilégio de manter comunhão direta com o Pai e com o Filho. O veremos face a face, sem que nada atrapalhe a nossa visão, meu irmão. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória do seu rosto, minha irmã. O grande conflito 559. E Jesus, o santuário de Deus, em pessoa. Não mais morte, não mais lágrimas, nem mais dor. A teoria da alma imortal
sofrendo para sempre em um inferno ardente, contradiz o ensino bíblico de que no novo céu e na nova terra não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Imagine o inferno queimando e pessoas sendo molestadas pelo fogo infernal. Se a teoria de um inferno em chamas e chamas eternas fosse verdadeira, então a segunda morte erradicaria o pecado e os pecadores do universo apenas os confinaria em um inferno eterno de tristeza, de gemido, de pranto, de dor. Então, cadê a promessa? Ela não teria sentido. Só os salvos. Mas haverá ainda pessoas que amamos sofrendo a eternidade toda, sendo queimadas no fogo do diabo. E mais nesse caso, o universo nunca seria todo restaurado à perfeição original, como ele era antes do pecado, não é verdade? Mas louvado seja o Senhor, pois a Bíblia descreve um cenário completamente diferente. A vida pode ser muito dura, injusta e cruel. Algumas pessoas tão queridas para nós são brutalmente arrebatadas pelo frio abraço da morte. Outras entram sutilmente em nossa vida, roubam nossos sentimentos e depois vão embora, como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Como é terrível ser traído por alguém que amamos e em quem confiamos. Há momentos em que podemos até nos perguntar se a vida vale a pena. Já aconteceu isso com você? Por isso o Senhor prometeu que o novo céu e a nova terra que Ele criará, não haverá lembrança das coisas passadas, minha irmã. Jamais haverá memória delas. Aleluia! Isaías 65:17. Isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura. Bendito seja Deus. Seu nome em nossas testas. Note bem este texto de 2 Coríntios 6,16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E não toquem em nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vocês pai, vocês me serão filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E 7:1, em continuação, ora, amados, diz o apóstolo, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Hebreus 12:14 nos diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Lucas 6:46 diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas recusam-se a me obedecer? Em Mateus 25:31-40 explica a diferença brutal daqueles que serão chamados para a boda do Cordeiro, porque serviram o propósito de Deus. Não, e nunca se cansaram de fazer o bem, porque sabiam que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E Gálatas 5:14 está escrito que toda a lei se cumpre em um só ponto: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Em João 14:23 nos diz que aquele que tem a minha palavra
ouve a minha palavra e aguarda, esse é o que me ama. E ele também o amará e fará nele morada. Amém. E a este que tem o nome de Deus em suas testas, e como diz o apóstolo na sua epístola aos Filipenses, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, dentre a qual deverão brilhar como astros resplandecentes. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. No centro do plano da salvação está a promessa da vida eterna, com base nos méritos de Jesus, a todos os que o aceitam, pela fé, a grande provisão feita na cruz, tanto antes da cruz como depois da cruz. A salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras, por mais que as obras sejam uma expressão de nossa salvação. Então, a santificação é pela fé. Separar-me deste mundo pela fé que há um Deus que quer me preparar para viver uma eternidade com Ele, sentar no seu trono. Então, o lobo frontal, onde Deus se comunica comigo e com você, onde ali está também o córtex pré-frontal, onde tem um ponto que a própria neurociência localizou, chamado ponto de Deus, aonde Ele expressa seu caráter, sua graça e seu amor sobre nós. Amém? A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade, meu irmão. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado, minha irmã. O ponto de Deus, que é potencializado pela arte da santificação. E para isso fui chamado, e você também. 13 verso 7 de 1 Tessalonicenses. Jamais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Grande conflito 539. Esta é a promessa de Deus. Ele quer terminar esse grande conflito. Ele quer terminar com a história de pecado. Ele quer poder enxugar todas as tuas lágrimas e levar você para estar com Ele para sempre. Como comecei na oração, que você regozije-se na presença do Senhor e folgue de alegria. Salmo 68, verso 3, melhor ainda. Até que desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declarem que Deus é amor. Amém. Pai, obrigado por promessas que não se pode precificar. Elas são eternas. Muitos são chamados, mas poucos vão se deixar ser escolhidos. E eu quero, Pai, junto com esta preciosa pessoa que ora conosco, permitir que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos prepare, nos conceda fé, determinação e graça sobre graça, para que nada em nós remova o nosso próprio nome do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.
Aleluia.